Irmãos, vamos ler um texto, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Irmãos, então nós fizemos uma leitura inicial, que está no capítulo 3, versos 14 e 15. Aliás, esse texto nós temos lido já desde quarta-feira e considerado ele, porque o Senhor tem proposto nos nossos corações nós estudarmos 1 Timóteo. Qual é o caráter desta carta de 1 Timóteo? Uma leitura que nós fazemos, e muitos irmãos fizeram, irmãos com muito mais conhecimento e profundidade na palavra, chegaram à conclusão de que a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas têm um caráter pastoral. Agora, tome cuidado com essa expressão pastoral, irmãos, para que nós não nos achemos pensando assim: então a carta pastoral é para pastores, então os pastores que têm que estudar esta carta. A palavra de Deus diz que todos nós devemos exercer o cuidado uns para com os outros. Então, a própria razão da igreja, um dos próprios mandamentos da parte do Senhor, nesse sentido, do cuidado mútuo, da edificação mútua, significa que cada um de nós tem essa incumbência, por ser filho de Deus, de pastorearmos o coração uns dos outros, de cuidado, porque o pastor tem esta função, cuidar do rebanho. Você imagine do ponto de vista prático, o que um pastor faz? Pastor das ovelhas lá no pasto, né? Ele guia as ovelhas, ele protege as ovelhas do perigo, né? Ele evita que essas ovelhas se percam, né? Que essas ovelhas se percam do rebanho, que desviem do seu caminho. Esse é o trabalho do pastor lá na fazenda lá, cuidando do rebanho. Então, quando você pega o ponto de vista prático, natural, que o Senhor utilizou então para mostrar uma realidade espiritual, significa que todos nós temos a incumbência de cuidarmos uns dos outros, para que não nos desviemos do caminho, para que não nos percamos, para que não deixemos de seguir o pastor, o nosso sumo e supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando nós falamos que a carta de 1 Timóteo, a carta de Tito, a carta de 2 Timóteo são cartas pastorais, não tenha dúvida de que ela foi endereçada pelo Espírito de Deus para cada um dos filhos de Deus. Ninguém está alheio ou isento a esta carta, a não ser que não seja filho de Deus. O mundo, os ímpios podem dizer: não, eu não quero saber dessa carta. Eles estão alheios. Mas nós somos filhos de Deus, vamos receber da parte do Senhor o ensinamento acerca da primeira carta que foi endereçada a Timóteo pelo apóstolo Paulo. E esses dois versos que nós lemos, podemos entender que é o coração da carta. Pelo simples fato de que aí na sua Bíblia está escrito, assim como está escrito na minha, verso 14 diz assim: eu te escrevo estas coisas, para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus. Você está vendo? Estas coisas foram escritas. Que coisas? Tudo que está escrito na carta que Paulo escreveu a Timóteo, para que Timóteo soubesse
como proceder na casa de Deus. Na quarta-feira nós tivemos bastante tempo, e eu então não vou repetir, não vou me alongar, para entendermos um pouco o que significa a casa de Deus. Mas irmãos, por um conceito bem simples, para que a gente possa avançar. Casa de Deus não são esses prédios, esses lugares onde nós nos reunimos. Esse é o primeiro ponto. Eu lembro que quando nós éramos adolescentes, jovens, e no meu caso já faz um pouquinho de tempo, o irmão que era encarregado do Ministério dos Jovens, ele sempre lia um texto para nós. Os jovens aqui, né, que são da minha época, vão lembrar. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Por quê? Porque a gente entrava no prédio aqui fazendo uma bagunça. Aí o irmão, no início da reunião, ele lia isso para nós. Guarda os teus pés para entrares na casa de Deus. Isso foi um cuidado da parte dele conosco. Mas isso gerou em nós um conceito que não apenas em nós, mas em grande parte da cristandade, que a casa de Deus é o prédio. Tanto é que nós chamamos isso aqui de quê? Pode falar, irmão. Igreja. Você deve ter se despedido de algum familiar seu que ficou na sua casa falando o quê? Eu vou na igreja. Que terrível engano. Porque nós somos a igreja. Porque nós somos a habitação de Deus no Espírito. Aí você pode pensar assim, irmão, mas não tem nada a ver falar que eu fui para a igreja, que eu voltei da igreja. A nossa boca só fala do que o nosso coração está cheio. Se você ainda, depois de todos esses anos, fala, eu vou para a igreja, eu volto da igreja, eu sou da igreja tal, você ainda não entendeu espiritualmente, do ponto de vista da realidade, que você é a habitação de Deus em Cristo, de que você é a casa de Deus. É muito mais fácil nós chamarmos isso aqui de igreja e guardarmos os nossos pés quando nós entramos aqui, né? Vem brigando com a mulher de casa no carro, na moto. Chega aqui, pega na mão e entra com cara de paisagem. Por quê? Porque agora nós chegamos na igreja. Passa a semana inteira brigando com os filhos, dando trabalho para o patrão, dando trabalho para o empregado, mas quando entra aqui parece que muda. A vida se transforma quando passa da porta para dentro. Por quê? Porque na sua mente, na minha mente, está o conceito de que aqui é a igreja. Quando você vai embora, a igreja fica aqui e você vai embora. Mas nós somos a casa de Deus. Um texto para nós termos isso bem claro. Foi inclusive o texto que nós encerramos na última reunião. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Amém? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito do Senhor está fazendo essa pergunta aqui. Vocês não sabem disso? Que vocês são santuário de Deus? O que é santuário? Casa. A habitação de Deus. Vocês não sabem disso? É o que o Espírito está perguntando para nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, embora o Senhor esteja presente conosco aqui, Ele habita em nós. Então a igreja está aqui porque nós que somos igreja, a habitação de Deus, nos reunimos nesse lugar. Quando terminar a reunião, que nós formos embora, a igreja foi embora. Aqui ficou apenas um mero lugar de reunião, um prédio, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora o texto não para por aí, irmãos. Tenhamos atenção e temor no que nós vamos ler aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 3, agora o verso 17. Primeiro veio a revelação do privilégio e da honra. Vocês são a habitação de Deus no Espírito. Vocês são o santuário de Deus. Esse é o privilégio. Agora, com o privilégio, a responsabilidade. Verso 17.
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que significa essa palavra sagrado? Santo. Irmãos, o que é que nós temos feito com o santuário de Deus? Que somos nós. Nós temos tratado esse santuário como algo sagrado, que é digno de toda reverência, que devemos nos saber como nos portar neste santuário? Ou nós temos vivido a vida numa boa, né? No oba-oba, tranquilo, eu vou lá, ouço a palavra é tão boa, né? Nossa, a palavra é ótima, a palavra de Deus é maravilhosa, mas a nossa vida tem sido de dia a dia na busca de nós satisfazermos e procedermos na casa de Deus da forma com que nos convém, o que é melhor para nós. Então nós temos que dobrar os nossos joelhos, nos prostrar diante do Senhor e pedir que Ele nos revele que o santuário de Deus é sagrado. Vamos usar a figura do Antigo Testamento? Qualquer pessoa podia entrar dentro do santuário de Deus? Não. Qualquer pessoa podia executar o serviço dentro do santuário de Deus? Fazer lá os sacrifícios, né? As ofertas, qualquer pessoa podia fazer isso? Tentaram, né, irmãos, no deserto. A rebelião de Coré. Então, alguns judeus, no êxodo, né, do Egito a Canaã, se rebelaram dizendo assim: por que só Arão? Por que só os sacerdotes? Por que nós não podemos fazer esse serviço? E aí, a palavra de Deus diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E qual foi o resultado? Eles foram consumidos pela glória de Deus. Eles foram mortos, né? E todos os rebeldes com eles foram tragados. Por quê, irmãos? Porque o santuário de Deus é sagrado. E se alguém destruir o santuário de Deus, esse mesmo será destruído. Que palavra pesada, não é? Talvez nós viemos aqui hoje, não pensamos que iríamos logo de cara considerar isso, que somos santuário, mas que se nós destruirmos o santuário, seremos destruídos. Porque o santuário de Deus é sagrado. E nós somos o santuário de Deus. Por isso, irmãos, com essa preocupação e tendo em vista que foi o Espírito de Deus que inspirou todos esses homens a escreverem as Escrituras, a preocupação em 1 Timóteo, para que saibais como proceder na casa de Deus. Veja que, voltando lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o que é dito? Para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Está vendo? Nós somos a habitação de Deus, nós somos igreja, nós somos a sua casa. E o Espírito de Deus escreveu a palavra, e especificamente aqui 1 Timóteo, para que nós saibamos como devemos proceder nesta realidade espiritual de habitação de Deus. Talvez os irmãos estejam perguntando: mas irmão, como é que nós nos tornamos a habitação de Deus? Em que momento? Porque eu não senti isso. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso está em Efésios. Mas Deus, que é rico em misericórdia, irmãos, Ele nos deu vida. Quando é que recebemos vida? Aí nós precisamos citar 2 textos no Evangelho de João. A palavra de Deus diz no Evangelho de João que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o primeiro texto. Então, o que você precisa para se tornar um filho de Deus? A habitação de Deus no Espírito. Receber Jesus Cristo. Cuidado, tá, irmãos? Cuidado, porque muitas pessoas têm dito assim: que eu aceitei Jesus. O dia que eu aceitei Jesus. Temos que tomar cuidado com essa expressão.
né? Porque a palavra também nos alerta o seguinte, que nós só podemos dizer que o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, na verdade, não foi nós que o aceitamos, mas foi ele que nos escolheu e nos aceitou. A palavra de Deus também diz isso, que desde antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos. Nós fomos, então, predestinados à adoção de filhos em Cristo Jesus. Isso está em Efésios capítulo 1. Então, ele nos encontrou, assim como encontrou Paulo, esse instrumento do Senhor que escreveu a carta. Paulo estava buscando Cristo? Não. Na verdade, com a carta que vai nos dizer, Paulo era um perseguidor da igreja, um homem blasfemo, um homem terrível, aprisionava cristãos, levava cristãos para serem executados, consentiu com a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Ele estava lá e ele aprovava com tudo que estava acontecendo enquanto Estevão era apedrejado. Esse era Paulo, até o dia que o Senhor o encontrou. Então foi ele que nos recebeu, foi ele que nos aceitou em Cristo Jesus e nos concedeu fé para que nós pudéssemos crer nele, porque nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. E aí o segundo texto de João, né? A palavra vai dizer assim, que aqueles que guardam os mandamentos, que guardam a palavra de Deus, esses são os que o amam. E o Pai e o Filho virão para essa pessoa e farão dele morada. E aí nós encontramos a nossa palavra. Por que você se tornou igreja? Porque tendo recebido Cristo Jesus, guardado a sua palavra, o Pai e o Filho no Espírito Santo, vieram fazer de nós morada. Isso é pela fé, irmãos, que o que nos mostra, que nos introduz a esta realidade, a fé. Você não precisa sentir nada, você não precisa chorar, se emocionar, ser constrangido a nada. Isso é, instantâneo. Eu recebi o meu Senhor, eu creio que Ele habita em mim. E que eu sou, então, santuário de Deus. E se eu sou o santuário de Deus, me desculpe, talvez eu esteja sendo repetitivo, eu tenho que saber como proceder na casa de Deus. É o que a carta de 1 Timóteo objetiva. Amém? Então vamos fazer algumas considerações sobre essa carta, voltando aqui ao capítulo 1. Verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Como foi que Paulo se tornou apóstolo? Ele mesmo dizia que ele era um apóstolo fora de tempo. Porque o Senhor, quando esteve na terra, Paulo não caminhou com ele. Na verdade, Paulo era contrário. Como o texto de Atos, capítulo 7 e 8 nos mostram, Paulo era um fariseu, um religioso, que desaprovava os caminhos do Senhor, tanto que ele era um perseguidor dos cristãos. Então Paulo não andou com Cristo quando nosso Senhor preparou para si um corpo terreno, habitou, tabernaculou com os homens, ao contrário dos outros apóstolos que caminharam com ele. Então ele é um apóstolo pelo mandato de Deus, a segurança que ele tinha, que Deus havia determinado pelo seu eterno propósito e escolhido Paulo para este ministério. Vamos em Atos, irmãos, para a gente olhar um pouco isso. Irmão, por que é importante nós atermos aos detalhes? Porque a segurança do que Paulo está falando aqui é a segurança que temos que foi algo entregue da parte do Senhor mesmo. Porque ele era um apóstolo segundo a vontade de Deus, segundo o mandato do Senhor. Então vejamos aqui, vamos em Atos. Atos capítulo 9. Verso 10.
Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então vocês percebem aqui, quando Paulo diz que ele é um apóstolo, de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, é porque ele tinha convicção desta revelação. Ele era da parte de Deus um instrumento escolhido para levar a palavra. Porque é importante então, retomando o raciocínio, nós sabemos isso logo no começo. Porque uma das pedras que nós vamos então, um dos pontos que nós vamos nos ater dessa carta pastoral de como se deve proceder na casa de Deus, é porque a igreja estava sendo tomada por doutrinas diversas da palavra de Deus. Então esse Paulo, com toda a autoridade, ele vai dizer, para que Timóteo exortasse as pessoas, os irmãos, que estavam se desviando por essas doutrinas, que mais produziam destruição, fábulas, genealogias sem fim. No capítulo 4, Paulo chega a dizer que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé por ouvir ensinos e doutrinas de espíritos enganadores e de demônios. Então, quando ele escreve Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por mandato de Deus, ele está garantindo o quê? A autoridade da doutrina, da palavra que ele estava ensinando às igrejas, pela vontade do Senhor, para combater, irmãos, doutrinas estranhas, palavras estranhas, que eram ensinos de demônios, que eram doutrinas de demônios, e que muitas pessoas se apostatariam. O que é apostatar? Abandonariam o caminho do Senhor por darem ouvidos a esses ensinos. Então fica esse alerta para nós. Como se deve proceder na casa de Deus? Tudo tem que conferir com a palavra. Tudo aquilo que for estranho à palavra deve ser afastado de nós. Cuidado, irmãos, com as revelações, com as visões, com as profetadas que aparecem aí para nós. Porque se não confere com a palavra de Deus, devem ser afastados. Timóteo estava recebendo então uma incumbência da parte de Paulo, de ficar em Éfeso. Vamos ler isso? Avance um pouquinho no verso 3, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Não desmarque Timóteo para facilitar aí o manuseio. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Timóteo estava sendo encarregado como um presbítero. Ele era jovem, irmãos, mas como um presbítero, para cuidar da igreja em Éfeso e admoestar que não se ensinasse doutrina diversa daquilo que Éfeso estava recebendo. E o que Éfeso estava recebendo? Nós temos a carta aos Efésios, irmãos? Uma das cartas mais elevadas da palavra de Deus, porque ela fala da glória de Cristo na sua igreja, que é a sua casa.
Agora vamos em Apocalipse para ver se esse cuidado surtiu efeito. Vai em Apocalipse capítulo 2. Qual é a primeira igreja que é mencionada aí das igrejas do Apocalipse? Éfeso, não é? Qual era a preocupação do Espírito? Que Éfeso não seguisse doutrinas estranhas, ensinos estranhos. Então, o Espírito de Deus, através de Paulo, encarregou Timóteo disso. Agora vamos ler aqui a carta a Éfeso. Vamos ler toda ela, do verso 1 do capítulo 2 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu sou aquele que caminha por meio da minha igreja, para que saibais como se deve proceder, porque nós estamos diante do Rei, Ele caminha em meio à sua igreja. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, para a igreja em Éfeso, o Espírito do Senhor aqui em Apocalipse, por meio do apóstolo João, diz o quê? Você tem provado, posto à prova os homens maus, e você tem os achado mentirosos. Por que isso? Porque havia na igreja em Éfeso irmãos exortando a não seguir doutrinas estranhas, que se ativesse a palavra de Deus que eles estavam recebendo. E por isso, então, eles puderam vencer este desafio de colocar homens à prova, homens que se diziam apóstolos, e os achar mentirosos, porque aquilo que eles falavam não correspondia com a palavra de Deus. Só podemos estar a salvo, irmãos, desse perigo de não sermos enganados e levados por doutrinas estranhas, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, conferindo com a palavra de Deus. Senão nós seremos, sim, enredados por mentiras. Vamos voltar lá em 1 Timóteo. Então, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus aqui é apresentado como nossa esperança. Por que o Espírito de Deus coloca essa referência ao nosso Senhor? Porque agora, uma vez salvo, uma vez tendo sido feita a habitação de Deus, qual que é a nossa esperança? É na primeira vinda de Cristo? Não, agora a nossa esperança está na segunda vinda de Cristo. Cristo Jesus, a nossa esperança. Por quê? Porque aguardamos o nosso Salvador voltar e assumir o seu trono. Por isso é destacado esta característica. Por que a importância disso? Também vamos falar um pouco. Porque se nós perdermos, irmãos, a visão de que Cristo um dia voltará, nós vamos fazer como aquele servo que é descrito, salvo engano, no capítulo 24 de Mateus.
O seu senhor se ausenta e deixa ele cuidando dos seus conservos. Ele, vendo que o seu senhor tardava em voltar, o que ele passou a fazer? Maltratar os seus servos. Isso aqui não é uma carta pastoral? O cuidado uns dos outros? Se nós perdermos de vista a esperança da volta do Senhor, nós vamos descuidar da casa de Deus. Nós vamos proceder como aquele servo está descrito lá em Mateus. Nós vamos proceder de qualquer maneira na casa de Deus. Porque nós perdemos a realidade de que Cristo é a nossa esperança. De que um dia Ele voltará para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Aí o que vai acontecer? Nós vamos viver para essa vida. Pelos nossos projetos, pelas nossas ambições, pelos nossos prazeres. E aí o que vai acontecer? Estaremos tendentes a nos afastar do caminho. Então aqui o Senhor Jesus é apresentado, Deus é apresentado como o nosso Salvador. E Jesus é apresentado como a nossa esperança. Verso 2, irmãos. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Quem era Timóteo? Aqui ele é, então, classificado como um filho na fé, um filho espiritual de Paulo, né? Agora, vá com a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia, em Atos capítulo 16. Verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Então, quem era esse Timóteo? Era um discípulo que habitava em Listra. Mas o detalhe que eu quero dar para os irmãos aqui é que dele davam bom testemunho à igreja. Lá, Timóteo está exercendo uma função o quê? De um presbítero, de uma expressão do governo de Deus. Mas ele só pode fazer isso em Éfeso porque ele tinha bom testemunho. Então fica aqui um outro princípio para nós de como se deve proceder na casa de Deus. Todos nós temos funções na casa de Deus, mas para que nós as exerçamos, há necessidade de um bom testemunho da parte da igreja. E Timóteo, apesar de ser muito jovem, ele tinha esse testemunho. Como é que foi o primeiro contato de Paulo com Timóteo? Volte um pouco a sua Bíblia aí. Atos. Deixa eu ver o verso aqui. Atos capítulo 14, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Onde foi que isso aconteceu? Veja o verso 8 aí. Em Listra
costumava sentar-se certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Lá na cidade de Timóteo, lá onde Timóteo habitava. Então Paulo, pela graça do Senhor, curou um homem paralítico. E por causa disso, aquele povo que era um povo politeísta, que cria em vários deuses, que existiam vários templos naquela região, sabe o que eles fizeram? Esse Paulo e esse Barnabé são deuses. Um é Júpiter, né? Veja aí o verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então quiseram idolatrar Paulo e Barnabé. O testemunho é que esses homens rasgam as suas vestes, né? Paulo e Barnabé, e dizem que eles não deveriam idolatrar a eles, mas que eles eram enviados por Deus, o único Deus, Criador do céu e da terra, e eles dão o testemunho acerca disso. E o testemunho culmina no quê? No apedrejamento de Paulo. Irmãos, alguns dizem que era impossível Paulo ter sobrevivido a esse apedrejamento, porque não é uma pedra brita que você taca na pessoa no apedrejamento, você pega pedra grande mesmo, né? Então, mesmo que ele não tivesse morrido, o seu corpo ficaria todo quebrado pelo apedrejamento. Ele foi dado como morto, mas ali, diante dos discípulos, acontece algo sobrenatural. E Timóteo talvez foi um dos que testemunhou isso. Paulo sendo ressurreto dentre os mortos. E ele se levanta, sem nenhum osso quebrado, e entra novamente na cidade. Né? Que testemunho tremendo para formar o quê? A experiência de Timóteo, o seu filho na fé. Um homem que tinha um bom testemunho da igreja. Vamos voltar lá em 1 Timóteo para a gente encerrar? Então, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem, verso 3, rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar-se por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar essa questão dessa pregação de uma doutrina diversa e o quanto ela pode causar destruição no meio do povo de Deus. E talvez até, irmãos, trazermos alguns exemplos do que tem sido pregado por aí, que talvez até os irmãos já devem ter ouvido. E como isso pode não trazer edificação, trazer o contrário, destruição. E lembrem-se, quem destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Tudo isso será prestado contas um dia, irmãos. Por isso que temos que ouvir atentamente a palavra do Senhor com todo temor e reverência, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém?